Não precisa mais esperar, estamos no ar, o seu, o meu, o nosso Código Aberto, falando dessa vez, mais uma vez, sobre Zacarias. Semana passada conversamos sobre esse profeta, afinal de contas, durante toda essa temporada a gente está falando sobre eles. Estamos no nosso penúltimo programa desta temporada. E como eu sempre digo, nessa temporada nós não estamos sozinhos, nós temos a Liga da Justiça, da Esperança do Novo Tempo, e eu vou apresentar cada um mais uma vez de uma forma muito especial. Olha só, saiu um muito aqui ao invés de muito, mas vamos começar por ela, que tem os olhos cor de esmeralda, Joyce Zanardi. Obrigada. Olha só, muito bem. E ao lado dela, ela que tem a cor da Mata Atlântica nos olhos, Flávia Mendes. Muito bem. Nossa, muito bem. E ele que tem olhos de rubi, Luca Mendes. O rubi é verde também ou não? Eu nem sei. Acho que é esmeralda. É só esmeralda? Rubi é vermelho. Tudo bem, rubi é vermelho, mas eu sou daltônico, tá tudo certo, não tem problema não. E logo ao lado do Luca está ele que tem 2 jabuticabas entre o nariz. GG. Você gostou? 2 jabuticabas, GG? Gostei, foi bem criativo. Foi bacana. E, por último e não menos importante, ele que tem o olhar mais Oxalá de Campo Grande, Pastor Binho. Usou Oxalá. Usei Oxalá. No último programa você tinha falado, eu quero ver você usar Oxalá. Usei. Muito bom. Deu um jeito, o olhar mais Oxalá de Campo Grande. Muito bem, estão todos devidamente apresentados aqui no Código Aberto dessa semana. Se você quiser interagir com a gente, mandar um oi, seja lá o que for, você pode falar com a gente pelo Twitter, @Código Aberto NT, ou pelo Facebook também, Código Aberto NT, só que sem o arroba. Alguém quer mandar um abracinho hoje nesse programa de hoje? Flávia? Eu quero, porque até agora eu não mandei um abraço para minha irmã e meu cunhado, minha irmã Fernanda, meu cunhado Lando, um abraço para vocês. Muito bem. Eu tenho 2 abraços aqui para mandar para o Jamir Carvalho, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e também para o Hector Rafael, de Recife. Um abraço para vocês. Mais alguém? Joyce? Queria mandar um beijo pro meu pai. Amo demais. Sem Os palavras. olhos verdes eram dele ou da sua mãe? Da minha mãe. Da sua mãe. É, os deles são jabuticaba. Como o do GG, então. Como o do GG no meio do nariz. Oh, não. Entre o nariz no ao meio lado do dos nariz, com o olhos. nariz no meio, isso, muito bem. E eu tenho mais outros 2 abraços então para Milene Mazieri, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Conhece, Pastor Binho? Nova Repete o nome? Nova Andradina. E a menina? Milene Mazieri. Não conheço. Ele pediu os detalhes, achei que ele ia conhecer. E também para Gilândia Feitosa, de Teixeira de Freitas, na Bahia. Esse você conhece. Teixeira de Freitas até eu conheço. Olha, muito bem. Então, todos os abraços dados. Mais alguém? Um último abraço? Quero mandar um abraço para o meu amigo de caminhada e de corrida das 7 às 8, o pastor Hassani, e para o grupo, que a gente se reúne ali toda quinta-feira, nosso pequeno grupo de pastores. Quero mandar um abraço para o pastor Eliandro, para o pastor Caio, para o pastor Hassani, para o pastor Rafael Candelório. Um grande abraço, a gente se encontra daqui a pouco. Muito bem, então. Daqui do estúdio a gente vai para as ruas. Como eu falei, a gente está estudando Zacarias e no nosso tema de hoje a gente vai falar bastante sobre Jesus, porque Zacarias ele faz profecias 500 anos antes de Jesus nascer e são coisas bem específicas, a gente vai ver no programa de hoje, mas a gente sempre diz que Jesus é um presente para a gente, não é? É o maior presente do céu e a gente foi às ruas para perguntar qual é o melhor presente que você já recebeu? Qual é o melhor presente que você já ganhou na sua vida ou algum presente que foi muito marcante para você? Tem que ser um presente material ou pode ser... O que você quiser, o que foi marcante para você? Os presentes mais marcantes são os momentos de lazer que eu pude desfrutar com a minha família. Talvez o presente mais marcante, uma viagem que eu fiz com toda a minha família. Vocês foram para onde? Nós fomos para um cruzeiro e lá nós passamos o Natal juntos. Foi um momento muito especial. E agora, por que foi um momento especial esse cruzeiro pela costa brasileira? Onde é que vocês foram? Na costa aqui da América do Sul. Eu acho que o que mais marcou foi o momento em que a gente pôde se sentir como um corpo só. A família, um organismo que funcionava muito bem e a alegria de um competia para a alegria do outro. Olha, deve fazer tempo, mas acho que foi um brinquedo que eu ganhei, que eu queria muito, era fã do Jiraya.
quando eu era pequeno e meu pai me deu uma coleção inteira com girar e espada e brinquedo e tudo. Daí ele sacou debaixo da cama lá no Natal um monte de caixa, fiquei meio maluco. Cara, o melhor presente foi quando eu saí do orfanato. Estava à espera da minha mãe me buscar no orfanato faz 3 semanas. Aí minha mãe social, que era Aldeias Infantis, SOS Brasil, se quiser pesquisar no site certinho. Minha mãe social, eu queria falar muito com minha mãe, mas minha mãe não ia me buscar pra me visitar, assim. Aí até que um dia ela chegou, a minha mãe social, ela entregou uma carta pra minha mãe dizendo que o Giso, o Conselho Tutelar tinha me liberado para estar morando com minha mãe. Esse foi o maior presente porque eu fui liberto daquilo. Por que foi um presente tão marcante para você? Foi marcante porque eu fiquei... Aquele pensamento de querer, cara, ralar, poder ajudar a minha mãe, entendeu? Porque como eu já tinha passado da idade também, tinha meus 13 anos, o meu primeiro emprego foi com 13 anos, comecei trabalhando como garçom de restaurante. E é isso, o maior presente foi ter saído do orfanato, entendeu? Para mim foi marcante, sim. Eu acho que foi o fato, além de ter nascido, né? Também foi de ter pessoas verdadeiras perto de mim e de sempre ter pessoas certas ao meu lado. Então um presente para você é ter pessoas certas que às vezes de repente te apoiam, são suas amigas, isso para você é um presente? Isso, um presente. Por que isso é um presente para você? Porque eu acho que a partir do momento que você tem essas pessoas saudáveis com você, eu digo saudáveis porque são aquelas pessoas que não te levam para o mau caminho, te dão bons conselhos, é que você pode contar com elas, entendeu? E você sente a reciprocidade de cada uma delas para consigo. Então eu acredito que isso é um maior presente. Não é um maior presente, mas é um presente muito bom. Meu pai e minha mãe. Porque tudo que eu sou hoje eu devo a ele. Se não fosse meu pai e minha mãe para ter me colocado no mundo e Deus, eu não seria nada. Pai e mãe, o melhor presente que você já teve na sua vida? Sim, é insubstituível esses dois. Meus pais me deram uma viagem, foi bem bacana. Você foi para onde? Para Cancún. Cancún, e por que foi bom? Porque é Cancún, né, cara? Porque é outro país e foi muito bom. Lá é maravilhoso, a cidade lá é muito, muito legal. Receberia um outro presente desse tipo facilmente, então? Até uns 3, né? Ao mesmo tempo. Olha, é difícil de dizer. Vamos dizer assim, um presente não tão assim... que tu pode comprar... material, exato. Mas foi quando nasceu os meus irmãos, que era uma coisa que eu queria muito, ter alguém pra ficar comigo, e nasceu os meus irmãos. Olha que bonitinho. Falando nisso, manda um abraço pra eles então, já que você gosta tanto deles. Um abraço, Caroline e João Pedro. Vocês são lindos e eu tô morrendo de saudade. Muito bem, eu tenho certeza que você gosta de ganhar presentes. Eu também gosto. Mais alguém aqui gosta de ganhar presente? Todo mundo aqui gosta de ganhar presente. Todo mundo gosta de ganhar presente. E falando em presente, a gente tem 2 presentes que você pode ganhar hoje no nosso código do dia. Eu vou mostrar aqui. O primeiro é o DVD aqui, Armageddon, como disse Joyce Zanardi. Armagedon, um filme com Luca Mendes, ele mesmo, que está aqui ao vivo e em cores no Código Aberto. E o filme fala sobre o que mesmo, Luca? Conta um pedaço da minha história, né, como tudo aconteceu para me converter, e eu também já contextualizo, né, mostrando exatamente quais são as dificuldades que o jovem passa durante a sua caminhada cristã, e eu avanço no tempo e a gente mostra ali exatamente o que vai acontecer no fim de todas as coisas do planeta. Para você que não sabe, o Lucas já foi um modelo internacional de muito sucesso, mas ele entendeu que tudo isso não era nada comparado ao presente que é Jesus. E o nosso segundo presente aqui é o bonezinho aqui da Novo Tempo. Vamos direto ao código do dia. Para você que quer ganhar esses 2 presentes, tá na tela a charada. Posso ser uma capital. Posso ser o que você precisa para ter vida eternal. E aí, já descobriu a resposta afinal? Vou ler de novo. Posso ser uma capital, posso ser o que você precisa para ter vida eternal. E aí, já descobriu a resposta final? Se você falar com a gente pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook e acertar, está concorrendo aos nossos 2 prêmios de hoje. Tá fácil, tá difícil nosso código? Olha, mais ou menos... Sou, né? Você que fala em inglês aí, Joyce? Mais ou menos aí. Muito bem, então a gente faz um rápido intervalo, fala com a gente pelas redes sociais. Voltamos em instantes.
Você tá com uma cara assim, de interrogação, querendo saber qual é o código do dia? Tá tweetando, falando pelo Facebook com a gente? Continua tentando, mas agora presta atenção que é o momento da gente estudar o nosso tema do dia, do nosso guia de estudos aqui no Código Aberto com a Liga da Esperança. Bom, como eu já introduzi no programa de hoje, a gente fala sobre Zacarias mais uma vez. Na semana passada a gente falou também sobre ele, mas num contexto mais do pecado, como é que Satanás acusa a gente e como Deus ele nos purifica. Mas um ponto importante do estudo de hoje, que é sobre Zacarias, é o porquê que a gente é purificado. Porque não é simplesmente porque Deus quer, mas é porque teve um presente que veio para morrer em nosso lugar, é Jesus. E Zacarias fala sobre isso, né? Zacarias, 500 anos antes, fala sobre Jesus, dá alguns detalhes. E eu pergunto para você, pastor Binho, o que é que Zacarias fala 500 anos antes sobre Jesus? Só uma palhinha, porque a gente vai ter tempo para discutir. Claro. Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz assim: Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Presta atenção, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. É muito específico para alguém falar isso 500 anos antes e depois isso aconteceu, né? Jesus entrou em Jerusalém assim, não foi, pastor Binho? Uma das coisas que eu gosto das profecias é que quando a Bíblia quer descrever alguma ação, algum ato, ela mostra até os poros daquela ação. E você vê, 500 anos ele faz uma citação tão específica, né? Ele não falou, olha, ele vai entrar montado em um cavalo branco, igual ali os cavaleiros de Apocalipse, né? Ele não vai entrar voando, ele não vai vir em uma carruagem, não. Um jumentinho, filho de jumenta. Então é muito específico. Não tem como dizer que foi por acaso, né? Muito bem. Agora, eu até fico pensando, né, numa comparação bem simples assim, é como se no descobrimento do Brasil em 1500 alguém falasse uma profecia sobre, sei lá, que a presidente do Brasil seria uma mulher em 2000 e alguma coisa. Então é uma coisa muito específica, né? 500 anos antes é muito tempo. Agora, uma coisa que me chama a atenção também nesse verso e em todo esse contexto é que é o seguinte, jumento não era uma coisa para rei entrar numa cidade, né? Rei entrava de cavalo. Será que isso não deve ter causado uma certa estranheza em quem ouviu essa profecia de Zacarias? E depois eu quero até comentar alguma coisinha um pouco da interpretação dos judeus sobre quem seria o Messias, etc. Mas será que não era estranho você falar assim, olha, o rei de vocês virá montado, aí a pessoa já pensa, num cavalo branco, num jumento, entendeu? Repete, como é que é? O jumento. Jumento? Jumento, é porque... Se eu creio isso? Mas não é uma coisa interessante? Você é um contraste muito grande, mas ao mesmo tempo deveria causar um certo espanto, né? O Lu, quer falar alguma coisa? São detalhes específicos e assim, mostrando uma personalidade que poucos tinham na época, né? Porque normalmente um rei, ou uma pessoa que se autonomearia rei, viria com cavalo, com toda imponência, mas ele dá esse detalhe específico para a gente perceber até as características da personalidade de Jesus. E olha, Jesus, ele com toda certeza foi a pessoa mais esperada em toda a história. E engraçado é que, por mais que ele tenha sido esperado, aguardado em toda a história, todo mundo esperava ele chegar, quando ele veio, ninguém o reconheceu. E isso estava descrito numa profecia coisa, também, não é? né? Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Olha, e estava sendo esperado desde o Éden, desde a profecia ali no Éden. E virá desse jeito, desse jeito. E quando veio, ninguém o reconheceu. Que fantástico isso, né? Zacarias 9:9 fala que ele viria pobre. Humilde, né? Humilde. Então, ninguém estava enganado se acreditasse na profecia, né? Agora, eu fico pensando o seguinte, tem uma citação da lição que fala assim, os judeus interpretaram erroneamente a profecia de Zacarias porque desejavam um reino terrestre.
como podemos, aí ele faz uma pergunta, né? Como é que nós podemos nos guardar de interpretar de forma errada as Escrituras por causa de nossos desejos pessoais? É uma pergunta interessante, né? Porque quando os judeus pensavam, olha, vai vir um rei, eles pensavam, é esse rei que vai libertar a gente da opressão dos outros povos. E o tempo foi passando e surgiram os romanos, esse rei, o Messias, vai libertar a gente militarmente dos romanos. E não era isso que Jesus viria para fazer, né? GG, ia falar alguma coisa? Às vezes, quando eu li esse livro, eu parei para pensar assim, nós pedimos alguma coisa, o povo ele pedia por um rei, por uma libertação, e às vezes quando Deus manda, nós não entendemos porque não foi o nosso pedido, sabe? Olha, eu queria isso, 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 e vem de um jeito que a gente não entende e fala assim, Deus não me atendeu, mas Ele atendeu como foi pedido. Então, às vezes, é uma questão de compreensão, né? É uma questão de entender os planos que Deus tinha. Você vê que Ele profetizou há 500 anos, os detalhes, nada foi por acaso. E Ele fez exatamente como foi profetizado. Então, atendeu aquele pedido. O nosso guia faz ainda mais uma citação que eu achei fantástica. Fala assim, não há dúvidas de que Jesus decepcionou muito dos seus seguidores, aqueles que procuravam um líder militar. Então, ele falava, e o duro que Jesus falava, né? Ele falava assim, olha, eu vim para salvar, eu vim para libertar, uma série de coisas, e o pessoal, eu fico pensando assim, na mente dos judeus, eu estou só esperando o momento que ele vai tirar a espada, vai chamar um exército aqui, e esses romanos vão sair correndo aqui do nosso território. Só que Jesus não fez isso, Jesus morreu, e aí eu fico pensando, né, na hora que Jesus morreu, muita gente deve ter pensado, foi só isso? Ele era o Messias para morrer e a gente continuar aqui com os romanos? Sem rei, né? Luca? É interessante também notar que se Jesus viesse do jeito que eles queriam, não teria tido o resultado que tem hoje, até hoje. Então, assim, eles queriam um rei poderoso, habilidoso, sei lá, em armas, em estratégia de guerras, viesse um cavalo branco. Só que se ele viesse assim, não teria esse mesmo resultado. É fantástico pensar desse jeito também. Flávia? Eu penso assim com hoje, né? Não é esse mesmo Deus que estão procurando também, né? A gente está querendo um Deus que salva, que te deu emprego, que te deu uma casa, que te deu uma vida melhor, que não dê problema com os filhos. É esse Deus que estão procurando hoje ainda, sabe? A gente olha, a gente vê a Escritura, está aqui todas as profecias falando, está falando que vão ter aflições, que não vai ser fácil. E a gente só está lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Deus vai sempre... Sabe, a gente só está naquilo lá. Então, acho que isso é para a gente hoje também. As profecias estão aqui também. Para o tempo do fim, está tudo dizendo. E a gente não, está esperando aqui o meu emprego, a minha casa, o meu conforto, né? Então, é uma coisa que a gente precisa também se alertar agora, hoje, né? Trazendo para esse contexto, você deu o gancho certinho. Porque eu ia colocar, hoje em dia a gente vê uma coisa que está muito forte, é a tal da teologia da prosperidade. Então, quer dizer, você pega a Bíblia e fala assim, olha, dê tudo para Deus que Ele vai dar tudo que você quiser de volta. E isso é um engano, assim como os judeus se enganaram na interpretação das profecias de Zacarias. Só que o que Deus fala é que Ele vai te dar tudo aquilo que realmente importa, não tudo aquilo que você quer. É mais ou menos isso, pastor Bim? E a gente pode acrescentar assim, Deus vai te dar tudo o que você precisar. Eu até entendo um pouco o povo judeu. Imagina você ter passado por vários cativeiros, você ter sofrido na mão das pessoas, você ter tido um rei como o rei Davi, tido um templo como o templo de Salomão, de você ver a glória e você agora ter que olhar para frente passando dificuldades. Eu até entendo. O mundo hoje, a gente sofre muitas dificuldades e não é errado desejar coisas melhores, materiais, ter uma vida com mais conforto. Isso não é errado. É errado quando se torna o fim. E não um processo, algumas coisas positivas que vão ajudar a gente. Ou você vai me dizer que você ter um carro melhor é ruim, ou ter uma casa mais confortável é ruim. Não, não é ruim. Mas quando você torna a pessoa de Deus como o gênio da lâmpada, que você esfrega... 3 desejos, fala assim, você tem 3 desejos, né? Isso, então começa a se tornar errado. Mas eu até entendo, há uma parte, mas outra não. Principalmente dos líderes espirituais, que deveriam chamar o povo, como foi feito pelos profetas, e dizer, gente, isso é importante, é bom que a gente tenha essas coisas, mas não é esse o ponto. O ponto maior é que a gente tem que focar, cumprir nossa missão, e esperar Cristo voltar, e Ele vai voltar. Se tivesse estudado mais a palavra e conversado mais com Deus,
é possível que o Espírito Santo tivesse mais oportunidades de dizer, ei, presta atenção nesse camarada aí. Ele é diferente. Ele não está fazendo uma cena, ele não estudou a Bíblia e falou, é jumentinho, vou entrar de jumentinho. Porque alguns falam isso, né? Jesus teria lido, né, e para poder... Opa, porque já existia a profecia. Então, olha para ele e veja, porque pelos seus frutos o conhecereis. O nosso guia de estudos tem como título, né, o maior presente do céu, deixa eu confirmar 6 meses, o melhor presente do céu, e a gente entende que esse presente que o nosso guia está falando, e Zacarias está falando também, é Jesus. Eu fico pensando, Jesus é o nosso maior presente. E aí, dentro desse contexto, eu fico pensando, presente, Jesus, me lembra Natal, não lembra isso? Lembra Natal, e Natal tem a ver com o nascimento de Jesus. Tem um vídeo que você vai acompanhar agora, que chama Aniversário de Jesus. Presta atenção. I hope this doesn't take long, because I got stuff to do tonight. She's coming. Surprise! Happy birthday, Jesus! Hey, what are you guys doing? Well, today is your special day, and your birthday comes only once a year. Well, yeah, you're right. Since you're here, why don't you sit down and talk? We'll catch up. No. This is about you. And this year, for your birthday, we knew exactly what you wanted. Really? Yeah, wait till you see them. We all got you gifts. Well, the gifts are really unnecessary. I mean, I just want to sit down and chat. Here, open mine first. Oh, okay. All right. Oh, clever. Yeah? WWID. And I'm the only one that can wear it. Right? Do you love it or what? Yeah. I thought if Jesus would want anything, this would be it. It's great, Drew. Listen, I know you were looking for work. Yeah, Jesus, How's you that know what? We're all looking for work. Here, open mine. Sure. It's a Bible. Oh, And Bible. it's got your name on it, and your words are in red, just in case you forgot what you said. Always nice. Yeah, I don't know what to say. Hey, how did it go when you went over to talk to your... Oh, Jesus. Here, open my gift. Okay. Yeah, you're going to love it. All right. Yeah. See? Right there. Huh? Okay, and what is this? Sand from the Holy Land. I special ordered Oh. it just for you so that you would feel more at home, you know? I Hey, wait, do. and that's not all. Check this out. Huh? Cross. Yes, a cross, exactly. But not just any cross. This cross was made from the same wood that your cross was made from. Can you believe it? And you can wear it as a necklace, you know, to remind you of that day. Yeah, I don't think that's a problem. All this is unnecessary, guys, because all I really want to do is talk. Jesus, what is your problem? I mean, if you don't like our gifts, just say so. Yeah, we went through a lot of trouble to get you these. This Bible was not cheap, and the engraving was real gold. If you're gonna act like that, you can forget about seeing us at Easter. You know, you can at least be grateful for the stuff that you wanted. But all I really wanted was... you. What are you laughing about? É algo para se pensar, né? O que é que você está dando de verdade para Jesus? Será que é realmente aquilo que Ele espera de você? GG? Leite, você falou mais cedo aí sobre a teologia da prosperidade, né? A gente vê hoje nos canais aí os testemunhos das pessoas que deram tudo o que tinham, né, para tentar ganhar mais. E esse vídeo ele mostrou que às vezes a gente quer dar um presente para Jesus, a gente quer dar tudo que a gente tem, mas na verdade tudo que a gente tem é tudo que a gente acha que tem. A gente acha que tem, que é o dinheiro, que é o carro, e para a gente isso é tudo. E na verdade não é tudo. O pessoal, às vezes, que não conhece muito da Bíblia, não conhece muito sobre Natal, e às vezes até conhece, mas não sabe nem o que está comemorando, né? E eu sempre, quando eu me reúno a minha família em casa, eu falo, olha, sabe o que a gente está comemorando hoje? Nós estamos comemorando a nossa segunda chance. A primeira chance foi lá no Éden e a gente fez tudo errado. E quando a gente fez tudo errado, Jesus chegou para nós e falou assim, olha, tudo bem, Luca, eu te perdoo, você vai ter uma segunda chance. Então ele vem, ele nasce, e ele morre na cruz, e ele olha para mim e fala assim, agora essa é a sua segunda chance, faz ela valer. Então, olha, se você está aí na sua casa, faz ela valer, essa é a nossa segunda chance. Não estrague hoje aquela oportunidade que Deus deu para você novamente.
Só abrindo um parênteses, a gente falou de Natal, tem muita gente que às vezes critica a questão de comemorar ou não o Natal. Obviamente que não é no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, isso remonta a coisas antigas, Império Romano, etc. Mas o ponto é, toda oportunidade que você tiver para falar de Jesus, a gente precisa aproveitar. É só um lembrete, né? E se essa é a oportunidade que a gente tem de falar de Jesus para os nossos amigos, para os nossos familiares, ela precisa ser usada. Como você falou, você está com o pessoal na tua casa, você está falando para eles, olha, esse Natal é a oportunidade da sua segunda chance, é isso. Então, o Natal não é época de ficar dando presente, etc. Pode até dar, porque as pessoas ficam felizes, mas é a época de você pensar no presente que veio do céu e repensar a sua própria vida, né? Agora, tem uma coisa interessante que o nosso guia de estudos fala, é o seguinte, a gente precisa aprender a amar o presente, no caso Jesus. Amar a Deus não se trata apenas de emoção. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente pode amar a Jesus, uma vez que a gente não está vendo Ele por aqui? Eu me lembro de quando eu era pequena e minha mãe falava assim para mim, o que você quer de aniversário, de Natal e tal? E na maioria das vezes eu pedia uma lata de milho, um vidro de palmito. Olha só, é bom, é fácil dar presente para você, né? Mas outras vezes eu pedi outras coisas. E eu me lembro que eu dormia agarrada nessas coisas, porque eu estava ansiosa pelo momento de receber o presente e feliz que ele estava ali, perto de mim, nas minhas mãos. Eu não conseguia, até uma roupa. Às vezes eu dormia com a roupa, uma roupa nova que eu tinha ganhado, que geralmente eu gostava de ganhar as roupas que não cabiam mais na minha irmã, que era mais velha. E eu falava, mãe, eu quero roupa nova velha da Elissa. Então eu fico pensando assim, um presente é alguma coisa que a gente espera, né, que a gente estava aguardando, às vezes é um presente surpresa, mas é uma coisa que a gente traz para perto e a gente quer agarrar e estar bem perto. E a gente tem que estar sempre nessa conexão com o nosso presente, que é Deus, né? Luca? Você perguntou, né? Como amar a um Deus que você não vê? E a palavra de Deus responde isso. Se me amares, guardarei os... Vocês guardarão os meus mandamentos. Se me amares, guardarão os meus mandamentos. E outra coisa, Jesus chega para Pedro na fogueira e fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, claro que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E aí na segunda vez ele fala, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez a mesma coisa, ou seja, tem um contexto aí fantástico. Guardar os mandamentos de Deus é os mandamentos de Êxodo 20. Vai lá, você na sua casa, vai ler, vai estudar Êxodo 20 e vai ver quais são os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos que Deus nos deu para provar o nosso amor por Ele. E também trazer uma pessoa para Jesus. Da mesma forma que ele fala para Pedro, se você me ama, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, da mesma forma ele fala para você hoje, você ama Jesus, traga uma pessoa para mim. Uma coisa interessante que você falou, você tirou as palavras da minha boca, porque eu já ia pedir para a gente ler João 14,15, que é isso, né? Jesus fala, é o próprio Jesus falando isso na Bíblia, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E muitas pessoas falam que Jesus veio mudar a lei. E aí em 5,17, em Mateus 5,17, ele diz que não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei. E o que me chama a atenção nisso, continuando nessa mesma linha de raciocínio, é que é o seguinte, entre os 10 mandamentos está o lembrar de guardar e santificar o sábado. E aí, eu fico dentro desse raciocínio pensando o seguinte, quem fala que Jesus veio abolir os mandamentos, na verdade, está querendo atacar o próprio sábado, porque quem fala é que Jesus veio para abolir... Os outros permanecem, porque os outros permanecem, porque se Jesus veio abolir os mandamentos, a gente poderia continuar, poderia matar, roubar, não respeitar pai e mãe, mas quem fala que os 10 mandamentos foram abolidos, na verdade, está querendo atacar o sábado, porque todos os outros mandamentos são seguidos. Mas tem uma coisa interessante nisso, já que a gente está falando de profecia, a gente vai para Apocalipse 14:12, abre a sua Bíblia aí para você entender essa questão dos mandamentos, porque Jesus falou, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Entre os 10 mandamentos está o sábado, entre todas as outras coisas, mas aí a gente vai para Apocalipse 14:12 e a gente entende que é uma questão profética que está inclusa aí, a questão de guardar ou não guardar o sábado, não é? Apocalipse 14:12, lê para a gente, Joyce. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja,
aí está claro, em Apocalipse está falando do tempo do fim, está falando que aqueles que irão se salvar, não é uma igreja, não é uma religião, aqueles que irão se salvar são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Por quê? Porque Jesus é quem salva, Ele é o nosso presente, mas os 10 mandamentos mostram o que é o pecado, o que está errado, o que está certo. Quando você cai em pecado, você morre, ou seja, para você não morrer, você precisa guardar os 10 mandamentos. E quando você erra e mereceria morrer, Jesus morre no seu lugar. Pastor Binho, é mais ou menos esse o raciocínio? É esse mesmo. Eu estava aqui pensando em alguma ilustração para mostrar o que nos faz amar a Cristo. O meu pai, pastor, ele tinha, no período teológico dele, tinha uma quarta-feira não letiva, que os alunos de teologia podiam sair para fazer comportagem, para poder ter mais dinheiro. Comportagem é a venda de livros, né? Obrigado. Comportagem é justamente isso. Os alunos saem, vendem livros para poder pagar os estudos. Meu pai já tinha 2 filhos nesse período. E algumas histórias da família que o pai teve semanas que a gente comia a mesma coisa, porque não tinha. E meu pai tirava da boca dele para poder deixar para a família. Como não amar um pai que faz isso? Como não amar um pai que faz um sacrifício desse, de dizer, olha, eu não vou comer para que meus filhos comam, para que minha esposa coma. E aí você pega Isaías 53, um pouquinho antes, ali no 52, versículo 13, e quando você lê esse texto, e você vê tudo que Jesus passou, por mim, que só faço bobeira e besteira, e erro, e às vezes acho que estou certo em alguma coisa e estou totalmente errado, aí você para e fala assim, mas espera aí, que amor é esse? Que amor é esse? Não, eu preciso saber mais desse amor. Eu compreendo que foi um sacrifício absurdo por mim e que eu não mereço. E o Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo alemão, ele diz assim, ele fala que a gente tem 2 graças, né? Uma graça barata, que é essa que a gente vê por aí, onde o camarada pega um lenço e enxuga o suor e manda a pessoa levar em casa e colocar em cima das contas para pagar, que aí tudo se resolve, ou passa o lenço no suor e manda a pessoa colocar em cima do local que está machucado. Isso é uma graça barata. Copo d'água. Copo d'água. Já viu que era perfume de Jesus? Perfume de Jesus, já vi rosa, bottom. E aí Jesus fala assim, não, você não precisa fazer nada. Me aceita, me compreenda, me obedeça. A palavra que define a Bíblia é obediência. Não obediência por forçada, mas obediência por amar. O que meu pai me pede, eu faço. Você imagina isso? Então, as relações que Deus utiliza na Bíblia inteira é pai e filho, e marido e esposa. Tem coisa que se liga mais do que isso? Eu acho que você me lembrou agora de uma outra coisa. Eu acho que é em Mateus 25 que fala que se a gente, quando for o momento da gente tentar chegar próximo de Cristo na volta dele, se assentar ao lado dele, vai falar assim, espera aí, o que foi que você fez ao próximo? Não é? Eu acho que é em Mateus 25, né, que fala isso. Então, assim, acho que uma das formas de amar a Deus é amar o próximo. E isso, acho que está bem claro também nos mandamentos, né? Flávio? Ele falando ali, eu me lembrei. Tem aquele ditado, o pessoal fala, quando tá bom demais, até o santo desconfia, né? E a gente está acostumado com isso mesmo, né? De que tudo que é bom é difícil. Porque esse mundo faz isso pra gente, né? Tudo a gente tem que suar muito, você quer tirar umas férias, a gente tem que trabalhar o ano inteiro, guardar dinheiro para conseguir tirar umas férias de uma semana e relaxar e tal. Então, assim, é tudo muito difícil. Aí, quando vem Jesus e te dá de graça, você fala assim, não, tem alguma pegadinha aí. A gente não consegue entender, né? A gente não consegue entender a graça, porque a gente está acostumado com tudo ser muito difícil, né? E é de graça, tá aí, é de graça, é simples, é fácil, é só receber esse presente que Ele está dando, né? Muito bem. Agora, a Bíblia também diz que Jesus é o bom pastor. No entanto, eu fico pensando o seguinte, Jesus veio, ok, a profecia de Zacarias se cumpriu. Só que aí, de acordo com a Bíblia, Jesus voltou para o céu. Se Ele é o bom pastor e voltou para o céu, significa que Ele deixou o povo dele aqui sem um pastor? De jeito nenhum. Jesus, Ele trabalha desde antes do pecado e vai trabalhar para sempre, né? Principalmente para resgatar a humanidade, né? Então, com certeza, Ele... E eu falo outra coisa, Adão e Eva só não morreu na hora que comeu o fruto porque Jesus já tinha o plano da salvação já lá na gavetinha.
Ele falou assim, olha, eu sei que tudo vai acontecer, mas olha, eu estou aqui na gaveta, esse é o livre-arbítrio deles, mas eu amo tanto esses dois, amo tanto o planeta Terra, que eu tenho aqui um plano B, eu nunca irei deixar ele sozinho, nunca. E até hoje ele está conosco, o Espírito Santo está conosco, e ele ainda hoje intercede por nós nas mansões celestiais. Você falou a palavra que eu queria ouvir, e você em casa precisava ouvir. João 14, 26, alguém abre aí para mim, João 14, 26, fala exatamente sobre essa pergunta aqui. Jesus subiu e foi para o céu, e aí todo mundo ficou sozinho aqui, como é que é? Ele é chamado de bom pastor, mas deixa o rebanho sozinho? É isso? Não, não é isso não, a Bíblia tem a resposta para você. João 14, 26, Flávia já encontrou? Pode ler para a gente? João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, Jesus subiu para o céu, mas ele deixou o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é o próprio Deus também. A gente seria o tema para uma lição inteira, né, sobre a Trindade, mas o Espírito Santo está entre nós atualmente. É uma palavra gostosa de se ouvir, né? Consolador. Consolador. É muito gostoso ouvir isso, saber que tem o próprio Deus, agora fala aos nossos ouvidos, trabalha na nossa consciência, cria oportunidades. O Espírito Santo foi dado no livro de Atos para duas coisas. Uma, para que a gente entendesse e fosse consolado. A segunda coisa, para nos capacitar para pregar o Evangelho, de uma maneira que até antes a gente não teria condição. Então é importante a gente orar e falar com a pessoa do Espírito Santo, para que ele vá nos dirigindo, nos orientando, nos transformando. Agora, eu abro um parênteses aí e eu fico pensando, tem muita gente que não acredita que o Espírito Santo exista. Diz que o Espírito Santo não existe. Mas está bem claro aí, Jesus falando que ele mandaria o Espírito Santo. É a continuação do verso 27. Como Deixe-vos a paz minha paz vos dou. Vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amar, certamente exultareis por ter dito. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. A gente não ficou sem ninguém, né? Aqui mostra bastante. Ele foi para o Pai, mas ele deixou a paz. E eu acho que é essa paz que faz a diferença. A paz é a paz que Deus dá do Espírito de Deus, que acalma, que consola, como ele falou. Eu tenho a impressão de que, às vezes, alguém falar que não acredita no Espírito Santo é como falar que não acredita no próprio Deus, não é? Aparentemente é isso que a Bíblia mostra. É isso mesmo. Alguns dizem que é uma força, que é uma energia, que é um anjo. Tem várias linhas, mas quando a gente estuda a Bíblia, você vê que tem características de pessoas, tem autoridade de Deus e tem livre acesso entre as três pessoas da Trindade. Então, não tem como duvidar. É algo muito claro. E o problema disso tudo é que começa com essa dúvida de que se o Espírito Santo é Deus ou não, mas termina logo e vai avançando ao ponto de falar que Jesus é um ser criado. Então você percebe que é um começo que vai destruindo a pessoa de pouco em pouco. E eu já fui a um grupo que não acreditava nisso aí. Eu falei, nossa. E eu comecei a perguntar, comecei a pedir textos bíblicos e você percebe que eles vão se enrolando e infelizmente não conseguem entender o que a Bíblia fala. Então, em vez de estudar, dá uma lida por cima, tira texto fora do contexto, enfim, e começa a distorcer tudo e acaba se dando mal com isso ainda. GG? Eu acho que, já que foi para a linha do Espírito Santo, não é o nosso foco agora, mas é a mania do ser humano de querer explicar as coisas, né? Essa parte de juntar os versos e tal, de todas as maneiras de criar uma coisa lógica, de tentar entrar na cabeça, e é difícil entender de que é real e que você não entende agora tudo. Não vai, só no céu. Ficam especulando, né? Não, é isso e tal. Muito bem. A gente está terminando esse nosso momento aqui da discussão sobre o tema, mas eu queria finalizar esse momento pensando uma coisa com vocês. Se passaram 500 anos para a profecia de Zacarias se cumprir, 500 anos. Há quanto tempo, e agora eu fico pensando, o povo adventista do sétimo dia, que aguarda a volta de Jesus e tem pregado isso desde, eu não sei exatamente a data, mas eu fiz a conta aqui, há 182 anos atrás, Guilherme Miller, ele começou a pregar essa mensagem, que é um dos pioneiros da igreja adventista. Eu fico pensando, os judeus esperaram 500 anos para a vinda do Messias. A gente às vezes fica pensando, nossa, Jesus está demorando demais. Se passaram 182 anos desde que, pelo menos do ponto de vista adventista, né, a gente começou a pregar essa mensagem.
será que a gente vai ter que esperar muito mais? Será que Jesus já está vindo? Eu não sei, as profecias mostram que ele está muito próximo, elas revelam isso. Mas eu fico pensando, para mim não interessa quanto tempo Jesus ainda vai levar para voltar, sabe por quê? Porque ele pode voltar para mim hoje, pode voltar para mim amanhã, pode voltar para você hoje ou amanhã, porque o dia que você morre é o dia do seu fim. E aí, o que acontece? Você vai estar preparado para ir para o céu quando Cristo Jesus voltar e ressuscitar aqueles que creram nele? Ou você vai perecer eternamente no dia do juízo final? Joyce? Eu me recordo de quando eu esperava minha mãe na escola e, de repente, em alguns momentos ela se atrasava e eu não sabia por quê. Naquela época, obviamente, não tinha celular. Mas eu confiava. Eu ficava um pouco preocupada, né? Assim, ansiosa, angustiada. Mas eu aguardava, porque eu sabia que a minha mãe não ia me deixar lá sozinha. E eu vejo que Deus é assim com a gente. Espera, confia, porque Ele não vai esquecer de você. Ele vai voltar para te pegar da escola da vida. Um cantor famoso aí morreu alguns meses atrás, o presidente da Venezuela também. E eu fico pensando, e aí? Será que eles estavam prontos? Será que eles, no grande dia, onde todo mundo irá ver Jesus voltar na primeira ressurreição, será que eles vão estar no nosso meio? Será que a gente vai conseguir olhar ao nosso redor e falar, lá, será que de repente a gente vai estar lá, né? Vai conseguir estar lá também? Então a gente luta por isso, né? Então a gente tem que pensar nisso, exatamente isso. Você está preparado hoje? Se você morrer hoje, se você morrer amanhã, você está preparado para encontrar Jesus? Olha, é uma boa pergunta que o Luca fez. Se você quer estar preparado e quer saber um pouco mais sobre como fazer isso, a gente tem um presente aqui no Código Aberto para você. É a Bíblia Ensina para Jovens. Um estudo bíblico gratuito que você consegue entrando no nosso blog novotempo.com/código aberto. Fala com a gente manda gratuitamente aí para sua casa. O nosso momento aqui está acabando, mas eu vou falar a última vez para você o código do dia para você poder twittar para a gente. É o seguinte, está na sua tela. Opa, deixa eu falar aqui certinho. Posso ser uma capital, posso ser o que você precisa ter para ter vida eternal. E aí, já descobriu a resposta final? Os nossos prêmios de hoje são o CD da Joyce Zanardi, o CD Vida, e também um boné da Novo Tempo, com a logomarca da Novo Tempo. Se você já sabe a resposta, twita pra gente, fala no Facebook, e aí, se você acertar, tá concorrendo a esses prêmios. Rápido intervalo, voltamos já. Olá, Jaqueline, nós estamos de volta. Você que é de Campo Grande, nasceu em Campo Grande, estamos de volta para você, estamos de volta para todo o Brasil. É o Código Aberto no seu terceiro e último bloco. Hoje a gente estava falando sobre Jesus, não é? Nas profecias de Zacarias. Bom, daqui a pouco o pastor Binho vai falar uma mensagem muito importante para você. Você tem música ainda, mas eu sei o que você está esperando. A resposta do nosso código do dia para poder ganhar, ó, tá aqui. Opa, eu anunciei uma coisa no último bloco, eu anunciei errado. Eu falei o CD da Joyce Zanardi, mas na verdade é o DVD, né, Joyce? O CD foi no programa passado, no começo do programa eu falei. Na verdade, o nosso prêmio é o DVD Armagedon, um filme do Luca Mendes, que está aqui. Conta um pouco da história dele, na época que ele era um modelo internacional muito conhecido, mas ele percebeu que o que ele precisava mesmo era de Jesus e não de dinheiro e uma série de outras coisas, né, Luca? E aqui, ó, também a gente tem como um segundo prêmio o nosso boneco, o logo da Novo Tempo, um sucesso. Você pode falar com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, e eu vou falar o código pela última vez para você tentar acertar a resposta de hoje. Posso ser uma capital, posso ser o que você precisa para ter vida eternal. E aí, já descobriu a resposta final? O que será que você está pensando? Será que você sabe a resposta? Será que vocês sabem a resposta? Ninguém... Joyce, você não tem ideia ainda? É sério mesmo? Depois de eu ter dito que Satanás tem 6 letras, eu não arrisco mais nada, meu filho. Muito bem, gente. Binho sabe. O Binho sabe? Binho já sabe, pastor Binho? Eu tô com medo de errar de novo. Mas não tem problema. Essa você não pode errar. Pelo menos tentar. Vamos ver se você sabe e se vai... Não, eu vou pedir, eu vou falar no ouvido do GG para ver se ele confia. Olha só, pastor Binho cochichando para GG. Eu não vou falar, eu errei, ó. Pelo jeito não é a resposta certa, mas pelo jeito o GG sabe, porque se ele cochichou pro GG, o GG disse que não é a resposta, o GG sabe, GG?
certeza. A resposta seria Jesus, nosso Salvador. Muito bem! Salvador! Como é que eu errei essa, rapaz? Eu sou Falei baiano! de lá, Olha, Pastor Binho é baiano e não fez a relação entre a palavra Salvador, a capital da Bahia, e Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, GG. Olha, merece um prêmio no final, né? Olha, Tipo, merece quem um ganhou abraço. Um abraço do Luca. Luca, dê um abraço no GG, esse é o seu prêmio. Muito bem. E você que está aí em casa não vai ganhar o abraço do Luca. Você vai poder concorrer ao DVD com o filme sobre a vida do Luca Mendes e também esse boné da Novo Tempo. Se você acertou, agora você está concorrendo a esse prêmio que vai ser sorteado pelo perfil do Código Aberto no Twitter e no Facebook. Pastor Binho. Quando eu era pequeno na cidade de Coraci, o meu pai sempre viajava para pastorear as fazendas. E era uma festa, porque todas as vezes que ele voltava, no nosso Fusca amarelo, ele trazia muitas frutas, e eu sou apaixonado por frutas. Às vezes ele trazia até brinquedos. E ele sempre chegava à noite, e a gente sabia o horário que ele ia chegar mais ou menos, e ficava aguardando. Será se ele já chegou? Olhávamos na porta, ficávamos tentando ouvir o barulho do motor do Fusca. E quando ele chegava era sempre um momento assim, muito especial. A gente tinha muita expectativa disso. Deus está vindo com milhares de presentes. E o principal é uma vida eterna com Ele. Não é uma vida eterna com algumas dificuldades, com alguns problemas, com pessoas que a gente tem dificuldade. É a vida eterna com Ele. Imagina, o seu pai está voltando de viagem, você é apaixonado por seu pai, o ama demais, é capaz de dar a vida por ele, sabe que ele está voltando com presentes, como é que fica o seu coração? A expectativa, contando os minutos, as horas. A gente não vai contar muito tempo, porque os sinais estão se cumprindo e a gente pode ver isso na palavra de Deus. Aguarde, se prepare, porque vai ser um encontro maravilhoso e você não vai se arrepender de nada, porque o Senhor Jesus é tudo que Ele disse que é. Por isso, aguarde com expectativa a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Essa é a mensagem que o Código Aberto de hoje quer deixar para você. Jesus é o maior presente que você poderia ter na sua vida. Cuide bem dele. Ame-o, como a gente falou, guardando os seus mandamentos. O Código Aberto vai ficando por aqui. A gente tem música ainda para você hoje, mas a Liga da Esperança fica por aqui, a Liga da Justiça, mas esse ainda não é o último programa dessa temporada. Não é, não. A gente tem mais um na semana que vem e a gente vai estar te esperando aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar? Muito bem. Marcado, GG? Marcado. Ok, então, a gente se vê aqui no Código Aberto na semana que vem. Um abraço para você e até lá. Olho para a cruz, posso até imaginar quanta dor ele sofreu. Inexplicável é o teu amor por mim, dando a vida pra salvar. Posso então sentir o teu amor de um Deus que deu a vida pra salvar. Olhando para a cruz, há uma esperança na cena de um pai que me amou. A dor daquele dia era pra ser minha, mas ali a minha vida ele salvou. Aos pés da cruz entrego meu viver. Homens tão cruéis pregaram meu Senhor sem nem saber o porquê. Com seu eterno amor
e olhar de compaixão nos amou até o fim. Posso então sentir o teu amor de um Deus que deu a vida pra salvar. Olhando para a cruz, há uma esperança na cena de um pai que me amou. A dor daquele dia era pra ser minha, mas ali a minha vida Ele salvou. Aos pés da cruz entrego o meu viver. Oh, 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 oh. Olhando para a cruz, há uma esperança na cena de um pai que me amou. Aos pés da cruz entrego meu viver. Hoje aos pés da cruz entrego meu viver.